Esse vídeo é para você parar de lutar contra a sua barra durante a aula de balé. Esse vídeo eu vou te ensinar como posicionar o corpo, como usar a barra como a sua melhor aliada dentro da sua aula de balé. Vamos lá comigo? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. O vídeo de hoje é uma dúvida comum, não somente para as bailarinas iniciantes, mas eu vejo que, independente do nível, lidar com a barra nem sempre é uma tarefa fácil. Então hoje eu separei algumas dicas super práticas para te ajudar a posicionar melhor o seu corpo em relação à barra, seja de frente para a barra, seja de lado, como se posicionar nos croas, enfim, tudo que você precisa saber para fazer os exercícios da barra da melhor forma possível e não ficar brigando com ela durante a sua aula. Então vamos lá, independente do nível que você esteja dentro do balé, essas dicas elas vão te servir na próxima aula, daqui semanas, daqui meses, daqui anos, ou seja, a gente faz os exercícios utilizando a barra em 95, 98% das nossas aulas de balé. Outra que às vezes vai fazer uma aula de chão, vai fazer uma coisa um pouco mais diferenciada, ou uma aula totalmente no centro. Mas independente da metodologia, o uso da barra é muito importante. Por quê? Os exercícios da barra, independente do seu nível, eles são uma preparação para os exercícios do centro. Então a gente sempre começa com uma sequência de movimentos, né? Então sempre vem o plié primeiro, algumas metodologias você vai começar com o battement tendu, mas plié, battement tendu, battement jeté e assim por diante, ou seja, tem um passo a passo da aula e essa primeira parte da aula a gente sempre começa com a barra, ou na maioria das vezes, é claro, sempre há as exceções, não é? Uma coisa que vai acabar diferenciando de um nível mais iniciante, de um nível mais intermediário para avançado, é o posicionamento do corpo em relação à barra. Então, principalmente na metodologia que eu trabalho, dentro do meu curso Finalmente Bailarina, as primeiras aulas do balé adulto, elas são feitas de frente para a barra. Então, primeiro ponto que você precisa entender nesse vídeo é o seguinte: existem duas formas de trabalhar com a barra. Seu corpo de frente com a barra, e aí as duas mãos ficam apoiadas na sua barra, ou você pode trabalhar lateralmente, e aí apenas uma mão vai estar apoiada na barra. E aqui tem uma pequena diferença também. A gente vai trabalhar perna direita, perna esquerda, de frente à barra, sem movimentar o nosso corpo, certo? Quando a gente faz um trabalho lateral, a gente faz primeiro o lado direito, né? Então, a maior parte da movimentação, na verdade aqui eu estou espelhada, a maior parte da movimentação acontece primeiro com a perna direita. Claro que existe sim os exercícios que nós vamos fazer com a perna da barra, mas grande parte da sequência ela é feita com a perna que está para fora da barra. Então a gente faz toda a sequência. Terminando, a gente vira para o lado esquerdo e aí repete exatamente a mesma sequência, utilizando maior parte da outra perna do lado esquerdo, tá? Então essa é uma das grandes diferenças. Aqui, de frente à barra, a gente não movimenta o corpo, vai modificar o que é direito e o que é esquerda, mas quando a gente começa o trabalho lateral, a gente repete a mesma sequência por duas vezes, lado direito e depois o lado esquerdo. Se a gente for pensar em nível de dificuldade, por que a gente começa de frente com a barra? Você tem alguma ideia? Basicamente, pelo fato de eu ter as duas mãos apoiadas na barra, fica mais fácil, no primeiro momento, de manter o retângulo do corpo. Lembra que a gente já falou isso em outras aulas, né? Em outros vídeos. Então é muito mais fácil de manter o meu retângulo do corpo, de manter o meu alinhamento e principalmente aqui eu não estou utilizando a capacidade de manutenção da postura do meu braço, ou seja, muitas aspas, meu braço está mais relaxado. O braço, o corpo ele se mantém firme para cima, mas o meu braço se mantém relaxado. Por isso que a gente usa muito nas aulas iniciantes, nas aulas para quem está começando, porque o foco maior precisa estar na movimentação das pernas, independente do movimento que está sendo feito.
Agora, quando você parte para um nível mais intermediário, e até no finalzinho do básico, isso vai depender muito de professor para professor. Já nas últimas aulas, né, quando eu estou com um grupo mais iniciante e já estão firmes na posição, já estão firmes na execução dos movimentos da parte inferior, eu já começo a trabalhar alguns exercícios pontuais de lado para barra. Então, para quem é minha aluna do Finalmente Bailarina, está conseguindo associar essas comparações que eu estou fazendo. Inclusive, se você quer se tornar minha aluna dentro do curso Finalmente Bailarina, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Ou é só acessar www.balé-sem-lesão.com.br, lembrando que é sem acento, tá? Lá tem todas as informações do meu curso Finalmente Bailarina, que é para todas as bailarinas, independente do nível, que eu vou te ajudar a se desenvolver com mais confiança e sem lesões. Bom, então, voltando, quando a gente tem um posicionamento lateral à barra, naturalmente eu estou com esse braço, entre aspas, solto, livre, vamos dizer assim, e eu preciso encontrar uma posição para esse braço. Dificilmente, eu vou falar por mim como professora, dificilmente eu coloco mão na cintura para as adultas. Isso acontece já com as crianças. Em casos pontuais, eu acabo utilizando essa estratégia, mas na grande maioria das vezes, eu já coloco as minhas bailarinas para trabalhar com o braço na lateral. Perceba que a movimentação, a sequência de exercícios, ela vai continuar igual. Plié, tandi, jeté e assim por diante. Porém, eu tenho, por estar de lado para a barra e o braço, mesmo que parado, eu já tenho um grau de dificuldade maior. Então, é normal, independente do nível que você esteja, que você sinta uma dificuldade maior quando está de lado para a barra em relação à frente. Por quê? Eu estou com meu braço colocado, então eu tenho mais uma coisa para pensar durante a minha aula de balé. Inclusive, tem um vídeo, eu vou deixar aqui na lateral, tem um vídeo aqui no canal que eu falo como posicionar o braço na segunda posição. Depois que acabar esse vídeo, você volta aqui e vê esse vídeo também, que vai te ajudar bastante. Vamos falar agora sobre posicionamento das mãos e posicionamento do corpo. Primeiro de tudo, posicionamento das mãos. Aqui a minha barra ela é ligeiramente mais grossa do que o comum. Mas, independente de qualquer coisa, independente da estrutura da sua barra, independente se você está fazendo as suas aulas de balé numa cadeira, tudo que eu vou te falar agora vai servir para o seu apoio também, tá bom? Então lembra, o dedão da sua mão não pode abraçar a barra, você não pode fazer isso. O dedão ele está sempre por cima da barra, então vou virar um pouquinho a minha mão aqui, ó. O dedão está por cima. Ele nunca faz a volta da barra. Você não pode agarrar a barra. O dedão sempre por cima. Por quê? Qual é a ideia? Você não pode se pendurar na barra. Você não pode fazer muita força contra a barra. A ideia é que a barra seja o seu apoio. Grava isso. A partir do momento que eu tenho um apoio apenas, eu não posso fazer muita força, certo? Então, apenas repousar as mãos, sem quebrar demais o punho nesse sentido, ó. Então, eu também não posso ter isso, não posso ter isso, certo? Eu apenas vou repousar as minhas mãos no apoio. E aqui isso vale de frente e vale para a lateral, certo? Perceba que as coisas elas vão se replicando nas duas posições. Nunca, jamais, em tempo algum, use esse dedão para baixo, combinado? E um outro motivo para você não fazer isso, qual a ideia no futuro? Porque assim, pensa comigo, a gente não dança com a barra, concorda? A gente não leva a barra para o palco e dança com a barra. Já parou para pensar nisso? Pois é. Então, o que vai, entre aspas, substituir a barra lá no palco? O meu partner. Ou seja, quando eu vou fazer um pas de deux, lembra pas de deux? Dança de dois, dança do casal. Eu não posso agarrar o meu partner, eu não posso esmagar a mão do meu partner. Então, aqui, essa é a ideia. Se você tem a intenção de, no futuro, dançar um pas de deux, já pensa nisso. Aqui é como se fosse a mão do meu partner, que eu preciso me apoiar, me ajudar e não segurar e quase arrancar a mão do seu partner fora. Ok.
Vamos pensar agora na posição do corpo. Se eu estou de frente, vamos manter aqui na lateral, fica bem claro. Se eu estou de frente com a barra, se eu chegar muito perto da barra, olha a posição do meu cotovelo como fica. Eu fico até meio travada aqui, eu não consigo movimentar o meu corpo da forma correta, e dependendo da posição da sua barra, eu ainda vou bater o pé, quando eu esticar no devão, um GT, um Batman Tendi, eu vou encostar o meu pé lá na parede. Então, qual é a referência? Eu também não posso ficar muito afastada. Porque aqui, ó, eu já não estou respeitando o meu alinhamento correto porque eu estou muito longe. Meu cotovelo está muito estendido, tá? E por que que eu estou falando do cotovelo? Porque ele é a referência para a gente encontrar a posição certa de frente com a barra. Ou seja, os cotovelos, eles estão ligeiramente um pouco para frente do corpo. Ó, a pontinha do meu cotovelo, ela está um pouquinho mais para frente do que a posição do meu tronco. O cotovelo não pode estar exatamente na mesma direção do tronco, muito menos para trás do meu tronco. Agora, se o cotovelo está quase estendido, também significa que eu não estou numa boa posição, tá? Então, ó, cotovelos ligeiramente, um pouco, ó, se eu fechar o cotovelo, eu ainda encosto no meu corpo, mas não exatamente na lateral, tá? Com o tempo, conforme você vai repetindo essa posição, você vai encontrando que fica melhor. Às vezes, um centímetro mais para frente para você fica perfeito. Às vezes, para você, 1 centímetro mais para trás fica perfeito. Mas lembra, o ponto de referência é exatamente isso. O cotovelo ligeiramente mais para frente. E aqui você tem liberdade para fazer as movimentações na frente, para fazer as movimentações na lateral, atrás, e sem precisar ficar compensando com o seu corpo. Fácil, não é? Uma outra dica importante é: não deixe os braços muito abertos, tá? Eu não tenho essa posição aqui quando eu estou de frente com a barra, ocupando toda a barra, tá? E a gente precisa ter o nosso próprio quadrado, inclusive na barra, tá? Então, mãos unidas, não, mas também mãos afastadas também não. Qual é o ponto de referência? Mais ou menos na mesma direção dos ombros. Talvez ligeiramente um pouco mais aberto, para não ficar muito reto aqui. Eu, particularmente, prefiro um pouco mais aberto para mim, porque isso me ajuda a manter o peito aberto. Se eu fechar aqui demais, mesmo que eu não aproxime as duas mãos, olha só, mesmo que eu não aproxime, não grude uma mão com a outra, se eu fecho esse ângulo, a chance de eu fazer isso com o meu corpo é muito grande, tá? Então, as mãos mais ou menos na direção dos ombros, pontinha do cotovelo ligeiramente mais para frente. Pronto! Aqui você tem a posição perfeita de frente à barra. Agora, quando a gente está de lado para a barra, será que muda muita coisa? Não, não muda muita coisa, olha só. Então, a gente já falou da mão, dedão para cima, certo? Aqui a gente vai levar como referência também o cotovelo. Se meu braço está muito pertinho da barra, ele fica até meio sem movimento, significa que eu estou muito perto, tá? Meu braço está colado. Se eu estender o meu cotovelo, significa que eu estou muito longe da barra. E aqui, se eu fizer alguma coisa, por exemplo, com essa perna, olha só, o meu quadril como já tomba para o outro lado. Eu não consigo manter o retângulo do corpo. Ou eu vou ter que fazer alguma coisa aqui na mão. Isso aqui acontece muito, quando a gente erra a posição, né, do corpo em relação à barra e tem que ficar encostando só a ponta dos dedos. Não, eu tenho que encostar a minha mão, lembra? Então, para você se posicionar bem no espaço, de lado para a barra, também a referência ao cotovelo. Ele está ligeiramente, olha como eu repito muito essa palavra nessa aula, né? Ele está ligeiramente flexionado. Dobrou demais, não pode. Esticou demais, também não pode. Ligeiramente flexionado. Eu lembrei da minha professora agora, minha primeira professora. Ela sempre falava: você tem que sentir um ventinho entrando aqui debaixo do braço. Se grudar, não tem ventinho, certo? Então, uma leve angulação em relação à barra. Só que não termina por aí. Você pode ter uma leve angulação e não estar com a mão
nessa direção muito bem posicionada, certo? Então, a gente já encontrou a distância do nosso corpo em relação à barra. A mão, eu gosto de brincar da seguinte forma. Sabe a visão periférica? Então, eu estou olhando para frente, só que eu consigo enxergar as minhas laterais, eu consigo enxergar aqui embaixo, aqui em cima. Isso se chama visão periférica. Eu não estou olhando diretamente para a lateral, mas eu consigo enxergar, certo? Pensando nisso, eu tenho que conseguir ver a minha mão dentro da minha visão periférica. Parece difícil, né? Mas não é não. Olha só. Qual é a dica? Olho para frente. Consigo ver a minha mão se movimentar? Então significa que está certo. Se eu colocar minha mão para trás, olhar para frente e eu não estou vendo a minha mão. Não estou vendo dentro da minha visão periférica. Significa que a minha mão está muito posicionada para trás. Certo? Uma outra referência que você pode utilizar é a seguinte. Eu vou mostrar assim que fica muito claro de ver. Olha só. Aqui, você que está me olhando de perfil, você consegue ver a minha mão, certo? Aqui ela está posicionada da forma correta. A partir do momento que a minha mão está exatamente do lado do meu corpo, não está correto, tá? Ou seja, se a sua mão está exatamente do lado do corpo, não é uma posição ideal. Tanto quanto se a mão estiver para trás do corpo. Por favor, não faça isso. Nem mesmo durante uma sequência de barra. Às vezes a gente está fazendo uma movimentação, uma sequência, né? E tem uma movimentação do corpo, e aí, de repente, no meio da sequência, a bailarina está com essa posição. Não, não pode, tá bom? Da mesma forma que, se eu colocar a mão muito para frente, aquele ângulo do cotovelo se perde, certo? Então, eu tenho que conseguir enxergar a minha mão dentro da visão periférica, ou uma outra referência é, a mão está para fora do alinhamento do seu corpo. E aqui você está numa posição adequada para fazer qualquer tipo de movimento. E o seu braço, as suas mãos, vão te ajudar a apoiar. Você vai utilizar a barra da melhor forma possível. Então, mesmo que você não use ainda esse posicionamento lateral para a barra, é importante que você saiba disso, porque em algum momento esse posicionamento vai chegar. E se você, que já é uma bailarina, que já tem alguns anos aí dentro dessa jornada, não se esqueça também do posicionamento de frente. Porque muitas vezes, se o professor costuma fazer um aquecimento específico, ele geralmente é de frente para a barra. Se você entrar aqui no canal e ver as aulas de balé que estão disponíveis gratuitamente, você vai ver que todo aquecimento específico ele começa de frente com a barra. Então é um tipo de posicionamento que você vai usar na sua próxima aula e para todos sempre. E aí me conta, você já sabia se posicionar da forma correta do corpo em relação à barra? Espero que você aplique todos os conceitos desse vídeo na sua próxima aula e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!